Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado novamente à Casa Dirce pelo convite, pela oportunidade de participar desse encontro dividido em 2 dias, centrado no debate sobre a circulação e a consagração das literaturas africanas de língua portuguesa. Cumprido essa parte protocolar, gostaria de retomar aquela conversa que nós tivemos no fim do primeiro encontro sobre a Feira do Livro de Buenos Aires, que está agora acontecendo nesse momento e que tem a cidade de Lisboa como cidade homenageada da feira nesse ano. Eu tive a curiosidade de ir até o programa do evento para ver a formação da comitiva portuguesa, porque, como nós comentamos naquele dia, é muito comum que as comitivas portuguesas incluam autores africanos de língua portuguesa nessa apresentação de autores da literatura portuguesa. Nesse sentido, de uma maneira abrangente, portuguesa, se entendendo a língua portuguesa, e eu diria que a língua portuguesa no registro do português europeu, porque não se inclui, como sabemos, não se inclui, nesse caso, autores brasileiros. E aí eu pude constatar que não há, nesse caso, contrariando outros casos mais comuns, como, por exemplo, na Bienal do Livro de São Paulo, em que Portugal foi país homenageado, que havia autores africanos de língua portuguesa compondo a comitiva, que apresentava a literatura portuguesa para o público estrangeiro. Nesse caso, não há apenas a autora Yara Monteiro, que é uma autora luso-angolana, que faz realmente todo sentido, que ela componha esse corpus de autores portugueses, mas, mesmo assim, eu achei que algo que é relevante e que está dentro dos assuntos que a gente está conversando, que é, no programa da Feira de Buenos Aires, essa apresentação da linha de apoio à tradução de autores de língua portuguesa, apresentada por uma representante do Instituto Camões e por um representante da Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, a DGLAP. E aí nós vemos a sinopse do que se trata a apresentação. Apresentação da linha de apoio à tradução e publicação de obras de autores portugueses, assim como de autores lusófonos africanos e de Timor. De fato, a DGLAB tem linhas de apoio, ela tem 2 linhas. Uma é uma linha de apoio à tradução de autores portugueses, africanos de língua portuguesa e timorenses, ao qual, nessa linha, todas as editoras do mundo, claro que não sejam portuguesas e brasileiras e africanas de língua portuguesa, podem se inscrever para publicar autores portugueses, africanos de língua portuguesa e timorenses. Então, eu sou uma editora da Itália, da Alemanha, da França, enfim, de um país, de um outro registro linguístico, quero publicar autores portugueses ou africanos de língua portuguesa ou timorenses, traduzidos para o meu idioma, e o Estado português vai lá, através dessa linha de fomento, e financia a edição. Essa é uma linha de apoio. Há uma outra linha de apoio que é voltada exclusivamente para as editoras brasileiras. Editoras brasileiras... Olá, boa noite. Editoras brasileiras podem subscrever propostas de edição de autores portugueses, africanos de língua portuguesa ou timorenses, e o Estado português financia ou cofinancia a edição desses autores aqui no Brasil. Isso é relevante dentro do que a gente vem investigando, porque o que a gente vai perceber é que, inclusive é algo que eu ainda não tenho muitas certezas para poder afirmar, mas eu consigo já adiantar que, na mesma medida em que, a partir dos anos 2004, 2005 e 2006, começa a haver um crescimento da publicação de literaturas africanas de língua portuguesa no Brasil, mas isso também coincide com essa criação. Então, eu acho que esses interesses, de alguma maneira, colidem. Tanto o interesse digamos, o que, inclusive, foi talvez até um fluxo favorável de possibilidades para a internacionalização desses autores, para que eles chegassem no Brasil. Ou seja, favoravelmente, 2 coisas aconteceram mais ou menos na mesma época. O Estado português criar uma linha de apoio para a edição desses autores no Brasil,
e o outro, a Lei 10.639, de 2003, que também fez com que as editoras passassem a ter interesse de editar esses autores no Brasil. Isso vai fazer com que a maior parte das edições de lá para cá tenham tido o apoio do Estado português. Isso, na verdade, não fazia parte da apresentação de hoje. Eu só inseri esse slide para falar, mesmo para pontuar a feira do livro de Buenos Aires. Agora, de fato, começando, eu havia indicado no nosso primeiro encontro que eu ia fazer uma contextualização hoje das literaturas africanas de língua portuguesa, mas decidi pular essa parte, porque eu pude perceber pela nossa conversa que aqui, assim, eu acho que a gente está fazendo um diálogo de igual para igual e que vocês não precisam ser contextualizados sobre as literaturas africanas de língua portuguesa. Então, eu vou pular essa parte mais introdutória, eu ia falar um pouco sobre o contexto de como elas surgem, e aquela coisa de estarem muito atreladas à formação dos Estados nacionais, da formação de uma identidade nacional, a partir do contexto das lutas, tanto de independência, e depois as lutas, a primeira luta colonial, e depois a luta pelas independências. Eu vou pular essa parte e vou me focar na apresentação, portanto, de dados sobre a circulação dessas literaturas. Eu vou falar sobre as edições brasileiras, e as edições em tradução e as edições em Portugal, numa primeira parte. Numa segunda parte, vou falar sobre o aspecto da emissão dos ESBMs, e numa terceira parte, tecer algumas reflexões sobre aquela pergunta central nessa pesquisa, que ainda seria Portugal, antigo centro do Império Colonial, o centro de consagração dessas literaturas em foco. Então, a apresentação está dividida nessas três partes. Metodologicamente, a primeira parte que eu fiz é partir das edições brasileiras para falar das edições em Portugal e as edições em tradução. Ou seja, eu não estou trazendo, embora eu tenha esses dados, para essa apresentação, eu não estou trazendo dados sobre todas as obras em tradução das literaturas africanas de língua portuguesa, ou de todas as obras das literaturas africanas de língua portuguesa publicadas em Portugal. O que eu vou trazer é dados primeiro das edições brasileiras. Então, localizamos X edições brasileiras. Esses X títulos, para onde foram traduzidos? Não foram traduzidos. Foram publicados em Portugal? Não foram publicados em Portugal. Foram publicados em Portugal antes ou depois do Brasil? Foi traduzido quando foi publicado no Brasil ou quando foi publicado em Portugal? É mais ou menos... Eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa relação triangular entre o território brasileiro, o espaço português e o espaço africano. Mais ou menos o objetivo da apresentação, que eu acho que já é o suficiente para que a gente possa ter algumas reflexões. Então, começando... vamos lá, pronto. O que a gente tem aqui. Esse levantamento é um levantamento que eu fiz na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, como a gente sabe, é a entidade pública brasileira responsável pelo depósito legal. O depósito legal é um instrumento muito antigo, ele começa ainda no Império, com o decreto número 433 de 1847, quando começa o depósito legal no Brasil, que depois foi atualizado pela Lei número 1825 de 1907 e pela Lei 10.994 de 2004. O depósito legal, embora seja uma iniciativa importantíssima do ponto de vista da acumulação, do que se produz em literatura de um país, ele ainda precisa ser melhorado, né? Então, infelizmente, nós não temos a garantia de que, de fato, todos os depósitos legais foram cumpridos. Por quê? Porque não existe uma fiscalização, né? Não existe um fiscal que comprova que a editora X publicou tantos títulos no ano tal e enviou todos esses títulos para a Biblioteca Nacional. E, além disso, existem erros humanos também, livros que são extraviados, etc. Por que eu estou dizendo isso? Para deixar claro que, embora eu tenha localizado 166 obras na Biblioteca Nacional do Brasil, nos gêneros ficção, conto e poesia, isso não significa que nós só tenhamos 166 títulos publicados no Brasil nos gêneros ficção, conto e poesia. Isso significa, provavelmente, que nós temos algo próximo disso.
existe uma margem de erro, mas essa margem de erro não será uma margem de erro de 100%, de 50%. Eu só quero dizer que, para que nós tenhamos esse número como um número flexível, um número que vai provavelmente variar um pouco para mais, e, inclusive, por isso eu estou aqui no Brasil nesse momento, porque eu estou acessando outros acervos para tentar incrementar essa minha... e deixar essa lista, essa base de dados o mais próximo do que, de fato, aconteceu. Embora, do ponto de vista metodológico, eu acredito que o depósito legal é, por si só, uma amostra bastante relevante e suficiente. Então, eu localizei, portanto, nós localizamos 166 títulos de autores africanos de língua portuguesa, publicados no Brasil por entidades nacionais brasileiras. Isso é importante que se diga, e é importante, inclusive, fazer uma ressalva, porque, durante muito tempo, as literaturas africanas de língua portuguesa chegaram no Brasil, de qualquer maneira, através de edições portuguesas ou edições africanas. A gente sabe disso, que lá no princípio, muitas obras eram publicadas por editoras portuguesas ou pela União dos Escritores Angolanos, por exemplo, no caso da literatura angolana, e que essas obras, através de iniciativas isoladas, de pessoas que mantinham um intercâmbio constante com esses países, chegavam ao Brasil. E elas chegavam, e podemos dizer que, ao chegarem, já faziam parte de um circuito de consagração, porque chegavam e eram incorporadas a emendas disciplinares, em disciplinas acadêmicas, de universidades que já se dedicavam a estudar essas literaturas. Além disso, elas também chegaram em revistas, também chegaram em periódicos. Existe, inclusive, uma obra muito interessante, que é uma obra do Salim Miguel, que foi uma pessoa lá do Sul, que teve uma revista e que essa revista publicou muita coisa dos autores, principalmente angolanos, num período ainda de repressão tanto do Estado Novo, lá, quanto da ditadura militar brasileira aqui. E tudo isso precisa ser ressaltado, porque essas iniciativas isoladas, apesar de serem isoladas, elas já estão incorporando essas obras em um circuito de consagração. Porém, do ponto de vista metodológico, e para o que está sendo pesquisado aqui nessa investigação, o meu interesse é o interesse na literatura circulando no mercado. Ou seja, entendendo essas obras, tentando perceber essas obras em circulação dentro de um circuito de mercado. Ou seja, para isso é necessário que ela tenha sido publicada por uma editora brasileira, porque só assim ela está acessível em território nacional para a formação de um público leitor. Quando ela é publicada por uma editora portuguesa ou por uma editora africana de língua portuguesa e chega ao Brasil através de uma iniciativa isolada, um exemplo, através de um professor que tem uma ponte de diálogo com esses países e que traz para incorporar esse livro na sua ementa, embora isso seja relevante, isso não faz com que a obra tenha entrado no circuito mercadológico editorial brasileiro. A obra não esteve disponível ao público leitor geral, não esteve disponível nas livrarias para a compra do público não especializado. Então, para que essa comparação fique muito clara, basta percebermos, por exemplo, o quanto a literatura norte-americana e literaturas de países centrais no sistema mundial capitalista não depende de iniciativas isoladas para chegarem ao espaço literário brasileiro. Então, é disso que a gente está falando. E é justamente por isso que é importante, do ponto de vista metodológico, para essa investigação, centrar a discussão em edições mercadológicas. E aí só foram 166 edições mercadológicas encontradas no Depósito Legal Brasileiro, e nós vemos que Angola e Moçambique, sozinhos, correspondem a quase 90% de todos eles. Nós temos ali, depois, Cabo Verde, com 9 títulos, Guiné-Bissau com 3, São Tomé e Príncipe com 4,
E esses casos aí em que há mais de um país são casos de antologias, porque são casos de antologias que reúnem obras não estão focadas em um país apenas, mas trazem autores de mais do que um país apenas. No que diz respeito aos gêneros, ficção, entendendo ficção como romance, eu classifiquei dessa forma porque é a maneira como está classificada na catalogação da Biblioteca Nacional. São 84 títulos, portanto, a maioria, né? E, em segundo lugar, poesia, com 42. Em terceiro, conto. E os 3 casos ali de poesia e conto são a mesma coisa, assim, antologias ou uma obra que possa ter mais do que apenas um gênero. Em relação às editoras, a Companhia das Letras lidera, com 26 títulos editados, a Capulana em segundo lugar com 22, e a Ática vem em terceiro lugar com uns 15 títulos de autores africanos de língua portuguesa que compuseram a famosa coleção da Ática, que foi muito importante para a chegada dessa literatura aqui no Brasil, né? Aí nós temos em seguida a Nandiala, que é uma editora de Belo Horizonte, que também publica títulos muito interessantes, não só de autores africanos de língua portuguesa, mas também autores afro-brasileiros. E aí, em seguida, enfim, não vou falar sobre todos os casos, mas nós vemos que essas 4 primeiras destoam das seguintes, né? Das que vêm depois, com 2 títulos, 1 título, e etc. No próximo slide, é interessante perceber, pegando essas 4 editoras, que aí eu destaco essas 4, a diferença de diversidade entre elas. Porque, embora a Companhia das Letras lidere com 26 títulos, a Companhia das Letras, nesses 26 títulos, 18 são do mesmo autor, são do Mia Couto. E aí vão ter 2 da Paulina Chiziane. Ela até publicou agora no ano passado mais, mas eu até esqueci de dizer, esses dados vão até 2022. Então, eles não incluem obras que tenham sido publicadas em 2023. O Luandino Vieira, o Rui Duarte, o Germano Almeida e o Agualusa. Aí nós vemos a diferença para a Capulana, por exemplo, que contribuiu para a diversidade de autores africanos de língua portuguesa no Brasil de uma maneira que talvez nenhuma editora tenha sido tão relevante para nós assim como o trabalho da Capulana, porque ela começa a trazer autores que, inclusive, nem estavam publicados ainda no território brasileiro, e, num caso ou outro, como é o caso do Lucílio Manjate, por exemplo, ela traz obras que ainda nem estavam publicadas em nenhum outro lugar. Assim. Ela traz obras que publica em primeiro lugar no Brasil. A isso se deve muito do relacionamento da editora com o contexto moçambicano. Por isso, inclusive, que a gente vai ver que a maior parte dos autores da Capulana são autores moçambicanos. A Ática são já os títulos que nós conhecemos bem, porque são os títulos da coleção, que foi muito importante. Não sei se todos vocês conhecem essa coleção, mas foi uma coleção criada pelo professor Fernando Mourão, que foi um dos fundadores do Centro de Estudos Africanos da USP, e ele teve essa coleção que ele organizava com Anderson Dias, que era editor da editora Ática na altura. Foi uma coleção que durou muito tempo e que ela não trouxe só esses autores africanos de língua portuguesa, como trouxe outros autores africanos traduzidos do francês e do inglês para o Brasil, assim, com obras muito relevantes. E a Nandiala, que é a editora de Belo Horizonte, que eu mencionei, que também contribui bastante para a diversidade de autores publicados no Brasil. Vou passar? Bom, aqui está a divisão entre autores dessas 166 obras encontradas. São esses, todos os autores que estão publicados no Brasil, mediante essa busca.
Depois, se vocês quiserem, eu volto mais um pouco. E aqui divisão por país, em cada ano. O primeiro, esse em 1949, é o Terra Morta, do Castro Soromém. O segundo, que foi publicado apenas 14 anos depois, em 1963, foi o Tempo Angolano em Itália, de Costa Andrade. É muito relevante perceber duas coisas nessa cronologia. Primeiro, num primeiro momento, o quanto a literatura angolana destoa das demais, assim. Ela é, num primeiro momento, como a gente pode ver, o primeiro livro de um autor moçambicano que vai ser publicado no Brasil é só em 1980. Antes nós já havíamos tido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros da literatura angolana e 2 da literatura cabo-verdiana. E o primeiro da moçambicana vai chegar só em 1980. Há muitas razões que a gente pode discutir para isso. Inclusive, favoreceu muito a publicação da literatura angolana aqui, a partir de 1949, com os casos de alguns autores, como é o caso do Castro Soromém, que precisaram se exilar no Brasil. E que aí, exilados no Brasil, construíram aqui toda uma rede de contatos e estabeleceram também relações que eram relações também de um afeto de militância, sabe? De pessoas no Brasil que estavam ligadas às causas anticoloniais. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma obra que vai ser publicada pela Codecri, que era uma editora do Pasquim, e o caso de obras que são publicadas nesse contexto de solidariedade. Vai ser... Aí, a primeira coisa que eu chamei a atenção era a publicação da literatura angolana. E a segunda coisa, olha como é que Moçambique começa a dominar mais recentemente. E isso muito por conta do trabalho da editora Capulana. Para mim, o que há de mais relevante para se refletir sobre isso é o quanto a circulação dessas literaturas, no contexto do espaço literário brasileiro, depende e não pode continuar dependendo de iniciativas isoladas. A editora Ática foi uma iniciativa isolada, a coleção da Ática foi uma iniciativa isolada, a Capulana, por mais que seja extremamente relevante, é também uma iniciativa isolada. E o que eu chamo de... O que não é uma iniciativa isolada é toda a construção de um sistema de exportação e importação de obras que parece não incluir literaturas africanas de língua portuguesa. É isso que eu quero dizer. O mercado editorial tem esse sistema. As editoras, elas estão em constante diálogo com agentes literários sediados em Londres e em Nova York, principalmente. E elas vão anualmente às principais feiras literárias, que são principalmente a de Frankfurt, na Alemanha, a de Londres, na Inglaterra, e a de Nova York, nos Estados Unidos, e negociam direitos. Esses direitos fazem com que exista uma predominância de autores. Não é uma predominância, eu também nem quero criticar essa predominância, porque isso não vem ao caso, mas faz com que certas literaturas do mundo estejam inseridas em uma lógica de mercado que não está, da mesma maneira, acessível a outros espaços do globo terrestre. É isso que eu quero chamar a atenção. Ou seja, se a Capulana deixar de existir hoje, novamente vai haver uma mudança nesse gráfico, assim. Digamos que a literatura moçambicana, talvez, estou supondo uma hipótese, sabendo que grande parte dessa literatura moçambicana aqui começa a partir de 2015, quando a Capulana é criada, e que isso favoreceu bastante a publicação da literatura moçambicana, o fato de eu não ter uma iniciativa, por exemplo, paralela, que esteja trazendo literatura angolana e cabo-verdiana ou guineense, faz com que a gente quase não tenha aqui Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, esse caso, eu acho que a ausência, ela chama, a presença de Moçambique chama a atenção para a ausência dos outros países e que chama a atenção
E também chama atenção para aquele primeiro momento em que a presença de Angola chamava atenção para a ausência dos outros países. Ou seja, que essas literaturas estão circulando num sistema de consagração que não necessariamente está... que depende de iniciativas isoladas. Basicamente isso. E aí, nesse caso, por exemplo, se demonstra quanto o mercado não é neutro. Sabe? É basicamente para isso que eu quero chamar a atenção. Enquanto não existe uma neutralidade no mercado. A seguir, tem esse gráfico que mostra, basicamente, as mesmas informações do anterior, mas mostra o gap entre os anos, né? Aquele de 1949, que depois... E aí depois o de 1963. E aí a gente só a partir de 2003 é que aqui no Espaço Literário Brasileiro a gente vai ter pelo menos um título de um autor africano de língua portuguesa por ano. De 2003 até hoje, até esses dados em 2022, em nenhum ano nós ficamos nenhum ano sem um novo título de um autor africano de língua portuguesa sendo publicado no Brasil. E o auge foi em 2010, essa curva aí, essa linha aí mais alta, que foram 13 títulos publicados no mesmo ano. Essa é uma síntese das informações sobre as 666 obras que foram localizadas no Depósito Legal Brasileiro. Eu havia dito, antes de você chegar, que isso não significa que só tenham 166 obras publicadas no Brasil. Porque, infelizmente, apesar do Depósito Legal ser extremamente relevante, né, tanto para a manutenção da memória, do conhecimento acumulado, e para nós pesquisadores, ele também tem falhas. Então, tem obras que não chegam ao Depósito Legal, seja através de um erro humano, ou de um extravio, ou de um incumprimento mesmo da editora, que não necessariamente cumpriu com a entrega do depósito de todos os livros que fez. Então, inclusive, no Brasil, eu estou no Brasil nesse momento para tentar coletar mais dados em outros acervos, além do Depósito Legal, para poder incrementar esses dados. Então, eles estão servindo hoje como uma amostra. Assim, são 166 livros dos gêneros conto, poesia e romance, encontrados no Depósito Legal Brasileiro. Então, eles são uma amostra. Assim. E, embora exista uma margem de erro, eu não acredito que a margem de erro seja muita coisa. Assim. Os dados, por exemplo, sobre as obras mais antigas, além do Depósito Legal, há também já trabalhos acadêmicos que falam sobre isso. Tem, mas eu não incluí nesse caso. Porque nessa pesquisa, tanto a minha pesquisa de doutorado, como a pesquisa do projeto Afrolab, onde eu estive, né, como bolseiro de investigação, como bolsista de investigação, a gente está preocupado com a circulação e consagração das literaturas. Então, assim, embora seja muito relevante, de fato, pensar também sobre a publicação de ter livros ensaísticos e produção acadêmica, produção intelectual, nesse caso ficaria muita coisa, digamos assim, para se pensar. Então, a gente limitou a literatura. Uma dúvida que eu ainda tenho, e aí eu tenho os dados, mas eu não incluí aqui, e não sei se vou incluir na minha pesquisa, é uma coisa que ainda está em discussão com a minha equipe de orientação, é se a gente vai incluir também a literatura infanto-juvenil. Aumenta. Não bastante, mas aumenta. Há títulos que talvez possam fazer a diferença. Eu acho que, muito possivelmente, nós vamos incluir, porque há muitos livros infantos-juvenis que são releituras e recriações de contos de tradição oral africanas. Então, eu acho que seria importante que eles entrassem. A questão é que, como essa pesquisa começa no escopo de um projeto de investigação, nesse projeto de investigação, a literatura infanto-juvenil não estava contemplada. Para a minha pesquisa de doutoramento, muito possivelmente, ela vai ser, se a minha equipe de orientação concordar, ela vai ser incluída. Naquela quadro dos gêneros, né? Tem dentro antologia? Aparece? Tem. Esse aqui, você diz? Ficção, conto, poesia? Tem. Tem as antologias. Nesse caso, por exemplo, de poesia e conto, antologia. E tem também antologia de poesia, e tem também antologia de contos,
Tem também. No final, eu posso até abrir aqui uma planilha em Excel e, se sobrar um tempo, aí a gente tem todos os títulos, todas as informações lá, porque não dá para apresentar em slide informações brutas, bibliográficas, assim, sobre 166 obras, né? Fica muita coisa para... Então, eu tive que tentar sintetizar as informações. Essas são, basicamente, as informações que eu sintetizei sobre as edições brasileiras. Aí, no slide a seguir, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que, dentre essas 166 obras encontradas, 17 são antologias. As antologias são iniciativas editoriais voltadas para um público específico, de um espaço literário específico e um espaço linguístico específico. Não é comum e não se espera mesmo que antologias sejam traduzidas e internacionalizadas, né? Se um editor lá de um país de língua inglesa quiser uma antologia de autores africanos de língua portuguesa, ele próprio vai contratar um organizador, ou um organizador terá a iniciativa de selecionar um texto para aquele público, traduzir e publicar naquele contexto. Geralmente, ele não vai vir até pegar uma antologia em língua portuguesa e traduzir esta antologia. Então, até aí estamos bem. Tirando essas 17 antologias, entre os 166, o que nós temos são, dentre esses 166 títulos, 96 que foram editados no Brasil e em Portugal, e 53 que não foram editados em Portugal, ou seja, só estão editados no Brasil. A grande maioria desses 53 não editados em Portugal são recentes, a partir de 2014 e 2015, com a criação da editora Capulana. A grande maioria. Dentre os 96 que foram editados no Brasil e em Portugal, 5 foram publicados primeiramente no Brasil e depois foram publicados em Portugal. 21 foram publicados no mesmo ano, no Brasil e em Portugal. E 70 foram publicados primeiramente em Portugal e depois no Brasil. Essa informação eu considero muito relevante para a pergunta que está em cena aqui, que é aquela pergunta da centralidade de Portugal. A gente consegue observar que há uma predominância de títulos que são publicados primeiramente em Portugal. E essa predominância muda com o passar do tempo. O inverso também acontece. A grande maioria desses títulos que são publicados primeiramente em Portugal e depois no Brasil são títulos mais antigos. Mais recentemente, a maior parte dos livros são publicados no mesmo ano no Brasil e em Portugal, o que também corresponde a uma certa monopolização do mercado de grandes grupos editoriais, 2 grandes grupos editoriais que dominam o mercado português, que publicam os mesmos autores. E esses mesmos autores, que já têm as suas editoras, também grandes casas editoriais no Brasil, acabam fazendo lançamentos simultâneos. Aqui mostra, por exemplo, a curva dos títulos publicados apenas no Brasil. Aí você vê que por exemplo, tem um ali em 1963, que é o Tempo Angolano em Itália. Até hoje ele nunca foi publicado, ele não está publicado em Portugal, pelo menos segundo a minha pesquisa, minha busca. Depois um em 1965 e outro em 1976. Aí, se a gente consegue interpretar aqui a curva, é depois ali mais ou menos de 2008, 2009, tá vendo? Aí você começa a ter vários pontinhos que são títulos publicados apenas no Brasil. Então, mostra que isso dialoga com 2 questões aqui. Primeira questão é a profissionalização e o crescimento do mercado editorial brasileiro. Isso é importante se dizer. Além da lei 10.639, além das outras coisas que nós acabamos de falar aqui, nós não falamos ainda sobre quanto o mercado editorial brasileiro se profissionalizou e cresceu. Por outro lado, o quanto o mercado português diminuiu a publicação de autores africanos de língua portuguesa. Então, isso é o que são razões que estão provavelmente por trás do fato de nós podermos perceber, no tempo mais recente,
a publicação de títulos que são publicados primeiramente no Brasil. E é interessante perceber que esses títulos publicados primeiramente no Brasil acabam não chegando em Portugal. Ou seja, não existe uma influência do mercado editorial brasileiro sobre o português nesse caso. O fato de um livro ser publicado no Brasil pela Capulana não faz com que ele venha a ser publicado em Portugal por uma editora portuguesa. Mas ele chega lá? Ele chega através também de uma iniciativa isolada, que é a Livraria da Travessa, sediada em Lisboa. Mas, do ponto de vista metodológico, de uma pesquisa que está procurando perceber a circulação dos livros do sistema mundial, a partir do momento que ele não está incorporado no mercado editorial daquele país, ele não chega. Porque ele está limitado a um grupo muito restrito de pessoas. Isso também deve ser discutido, eu acho, porque no mundo que nós vivemos hoje, com o advento das humanidades digitais e etc., eu acho que a gente também tem que discutir essa visão um pouco, talvez até cartesiana, do que é o mercado editorial, do que não é o mercado editorial. Mas isso aí vai ficar para outro dia, não entro nessa discussão hoje. Mas eu acho que é possível discutir, porque eu acho, inclusive, que no que diz respeito a essa discussão que a gente está tendo aqui, sobre a centralidade ou não de um antigo centro imperial, sobre o processo de consagração de uma literatura de um país colonizado, que se torna independente apenas há 50 anos, a gente discute considerando termos e um contexto social, histórico e uma visão de mundo que talvez nós precisemos voltar essa visão mais para o futuro e para as possibilidades que nós podemos construir daqui para frente para que essas literaturas circulem, do que pautar essa pesquisa, do que pautar esse interesse apenas em fortalecer um mercado nacional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que talvez o segredo não seja fortalecer o mercado nacional, editorial, moçambicano, angolano, cabo-verdiano, etc., que foi o processo através do qual os países precisaram passar para terem mercados editoriais fortes. Talvez o mundo de hoje peça outras iniciativas menos nacionais para resolver esse problema. Não sei, é apenas uma divagação. Mas, no caso da sua pergunta, por exemplo, é muito relevante ter em conta que os contratos editoriais eles estão sempre restritos a um espaço geográfico. Então, um livro da Capulana que seja comercializado na Livraria da Travessa em Lisboa, ele é considerado um livro importado. E um livro importado vai ser sempre muito mais caro do que um livro produzido nacionalmente. Entendeu? Talvez possíveis acordos entre países que compartilhem o mesmo idioma facilitem esse trânsito. Eu sei que há acordos entre os países de língua inglesa. E há acordos para facilitar o trânsito de livros editados em Londres e em Nova York. Há, inclusive, editoras que estão sediadas nas duas capitais. Capitais, Nova York não é uma capital, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, no que diz respeito à língua portuguesa, isso não acontece e talvez seja algo que possa ser discutido. Por exemplo. No slide a seguir, eu falo sobre esses 96 que estão editados no Brasil e em Portugal, mas no que diz respeito à tradução. Dos 96 que estão editados nos dois países, 60 foram traduzidos para ao menos um idioma. E 36 não foram traduzidos para outro idioma. Dos 53 que estão editados apenas no Brasil, 2 foram traduzidos. Esse também é uma outra coisa para se levar em conta dentro do que a gente está falando sobre um sistema de circulação, que é o quanto para o mundo ocidental e para esses grandes grupos editoriais que fazem com que as literaturas circulem, sejam traduzidas e internacionalizadas, o mercado editorial brasileiro é periférico. E eu não diria nem semi-periférico, é periférico, de fato. Isso é uma coisa que eu estou defendendo aqui, com base nessa informação muito clara. Por mais que o Brasil tente ocupar um espaço de centralidade no mundo de língua portuguesa, esse protagonismo não existe no que diz respeito à internacionalização das literaturas de língua portuguesa. Porque a gente pode constatar, tudo isso que eu estou falando são reflexões que eu tiro
as minhas interpretações desses dados. E isso pode ser discutido, inclusive, acredito que seja saudável que se discorde da minha reflexão. O que não dá para discordar, que aí é factual, é que as edições brasileiras não influenciaram a tradução desses livros para outros idiomas. Isso é factual. 53 títulos editados apenas no Brasil, 2 foram traduzidos para outro idioma. Enquanto dos 96 que foram editados no Brasil e em Portugal, 60 foram traduzidos para outro idioma. É uma diferença proporcional que eu acho que permite afirmar com segurança que, do ponto de vista da internacionalização dessas obras, o Brasil não exerce influência, enquanto as edições portuguesas exercem. Isso também é, em alguma medida, por uma razão geográfica. Uma razão geográfica. E aí precisa ser ressaltado também que, embora Portugal e a língua portuguesa ocupem, no sistema mundial, um lugar periférico, né? A língua portuguesa e Portugal, comparados com as potências francesa e inglesas, mas, de alguma maneira, essa centralidade ou perificidade ou semi-perificidade, ela é móvel, né? Ela não é estática, ela está em mudança. Ela é fluida. Então, do ponto de vista, quando a gente vai observar Portugal em relação aos países de língua portuguesa, no mundo de língua portuguesa, e embora o Brasil tenha uma produção editorial que nem se compara à produção portuguesa, mas do ponto de vista da internacionalização, e a internacionalização é uma coisa até ambígua que eu vou dizer agora. A internacionalização das literaturas é talvez a coisa mais provinciana que existe no mundo da produção cultural. Porque ela está, desde a invenção da imprensa por Gutenberg, centralizada numa pequena região da Alemanha. É um pouco até contraditório pensar em internacionalização provinciana, mas é de fato. E aí também deve ser discutido a centralidade desses lugares que tiveram, num determinado momento histórico, né, a possibilidade de se industrializar e construir uma dinâmica de mercado que acabou por influenciar todo o mundo e que essa centralidade é mantida até hoje. Bom, apresentado esses dados, aqui eu fiz apenas... Você não havia chego ainda, acho que nem ela também. Já... Eu comecei falando sobre o que a gente estava falando lá fora no primeiro encontro, sobre a coisa de apoio à edição e comitivas e tal. Aqui está isso aqui é uma print screen do site da Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, lá de Portugal. Aí eu apenas destaquei uma coisa. Depois de tudo isso, já acabei, tá? A primeira parte da apresentação, vou para a segunda agora. Mas só para concluir essa primeira parte. Essa linha de apoio à edição no Brasil, ela está fundamentada numa coisa. São apoiadas... desculpa, está filmando. São apoiadas obras de autores portugueses, de autores dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste, que tenham tido uma primeira edição portuguesa. E é uma prática absolutamente louvável. Absolutamente louvável. Tudo que eu falo não é no sentido de dizer que não deveria existir. Mas é uma prática de soft power. E é necessário ter em conta isso. Que práticas de soft power são práticas de power. Pode ser soft, mas tem power. É basicamente isso que precisa ser tomado em conta. E aí é que eu acho muito relevante na área dos estudos literários ter isso em mente. Porque isso não é um assunto só da sociologia da literatura. Isso é um assunto também dos estudos literários. Porque se os estudos literários incorporam nas cadeiras das unidades acadêmicas os livros que circulam através deste sistema, então a construção desse suposto cânone, ou, para não usar essa palavra que é péssima, mas desse suposto corpo de obras que acabam por circularem e serem consagradas através desse sistema,
formado por capitais simbólicos, por práticas de soft power e etc., eu acho que é, no mínimo, problemático. E que é possível se levar em conta esses aspectos capitalistas que estão por trás da construção das literaturas. Terminei essa primeira parte, e aí, na segunda parte, eu disse para eles, organizei em duas partes. Uma primeira parte, apresentar dados das edições. Já estão apresentados. Na segunda parte, e aí esses dados eu acho que já provocam algumas reflexões, e que eu vou falar na terceira parte, no final, na conclusão, né? Embora eu já tenha adiantado grande parte delas. Na segunda parte, aí é a coisa mais curiosa, que é o ISBN. Ih, está errado aqui. PowerPoint sempre acontece isso. Eu faço, mas ele... Quer ver? Mas quando você muda de computador, ó, no meu computador está certinho. Quando você muda de um computador para outro, o negocinho... Esse aqui está no 01, esse aqui está no 3. Tá? Vamos lá. Como a gente sabe, todos os livros no mundo, para circularem dentro desse sistema, precisam ter um ISBN, que é International Standard Book Number. Né? Essa categorização é o que eu gosto de chamar a atenção. Não é um dado da natureza, não nasceu num jardim selvagem. Ela foi criada através de uma organização que é a ISO, a Organização Internacional para a Estandardização, que foi inventada em 1947, em Londres. Vejam bem, 1947 é muito relevante, porque a gente está falando justamente sobre esse contexto do pós-guerra, em que o mundo ocidental se reorganiza e se reestrutura. E é um momento onde muitas instituições, tanto do ponto de vista de comércio, de diplomacia, são criadas, e nesse caso é uma de comércio, de industrialização, são criadas dentro de uma nova ordem mundial que estava ali em construção naquele momento. Falo nova ordem mundial com nenhuma relação a essas teorias da conspiração que existem. Estou falando meramente da organização material de como os poderes do mundo se constituem. Porque essa expressão ficou muito famosa, né? Mas é isso, o ISBN é criado dentro de um contexto de unificação da atividade industrial. Então, a ISO, em 1947, é criada, passa a padronizar a atividade industrial no mundo. Então, os estados criadores e estados membros que passam a fazer parte da ISO passam a se comprometer a respeitar uma série de especificidades para a sua atividade industrial. Em 1967, portanto, 20 anos depois da criação da ISO, aí surge o ISBN, que é para padronizar a atividade livreira. Mas ele surge para padronizar a atividade livreira londrina. Inglesa. Inglesa. Só que depois ele é internacionalizado dentro desse guarda-chuva da ISO. Então, é criado num primeiro lugar para estruturar, padronizar a atividade livreira e editorial britânica. Ele depois é internacionalizado sob a norma ISO 2108 de 1970, quando as primeiras agências nacionais de ISBN são criadas. De lá para cá, ele foi expandido, englobou mais de 160 países, e ele passou a ter 13 números organizados dessa forma, em que 978 diz respeito ao artigo comercial, ou seja, é livro. Todos os livros do mundo têm ISBN que começam com 978. Aí depois tem um grupo registrante, nesse caso ali é o 65, que é o que diz respeito a uma obra que é brasileira. O 65 é o Código de País do Brasil. Em Portugal, pode ser 85 também, 85 ou 65. Em Portugal, o Código de Portugal é 972 e 989. Aí depois tem o elemento registrante, que é geralmente atribuído a editoras, mas que também pode ser atribuído a um autor independente. Enfim, é a pessoa responsável pela edição da obra. E, por último, livros que indexam o título, a edição da obra e um código de verificação, que sempre precisa existir em códigos de barra. Para resumir, o que é importante nesse caso é dizer que esse é um código que pode ser criado por qualquer pessoa que tenha acesso a um software como o Excel. Mas, se tiver sido criado por qualquer pessoa que tenha acesso a um software como o Excel,
mas que não seja credenciada pela Agência Internacional do ISBN, sediada no continente europeu, o código não é válido. Ou seja, é um código pirata, digamos assim. Embora qualquer pessoa possa criar. E aí existem no mundo movimentos de editoras de países que tentam lutar contra isso e tentam resistir, e tentam acabar com esse controle. Porque é um código que pode ser criado por qualquer pessoa. E você pode ter uma base de dados em que a editora vai lá e compartilha as informações, basicamente. Você não precisa pagar, o mundo inteiro pagar para uma agência internacional criar este número. O que a agência nacional faz é credenciar agências nacionais pelo mundo para emitirem os ISBNs de uma determinada geografia ou um grupo linguístico. Então, no Brasil, por exemplo, a agência já esteve na Biblioteca Nacional. Hoje não, hoje ela está na Câmara Brasileira do Livro. Em Portugal, desde que ela foi criada em 1975, ela está na APEL, a Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros. E aí eu vou começar a chegar, essa foi uma breve introdução, vou começar a chegar no que de fato importa nesse assunto sobre ISBN, que é a lista dos livros, dos países que têm agências nacionais. Eu não sou incoerente, não. Eu falei que engloba mais de 160 países, né? E aqui só tem 148. A questão é que é o site que eu uso como fonte, que é o site da Agência Nacional, embora afirme que engloba mais de 160, quando eu fui na analista, tinham 148. Então, assim, eu acho que esses dados precisam depois ser confirmados pela Agência Nacional, mas eu seguindo, né, a fonte que eu estou utilizando, que é o site que pode ser consultado por qualquer pessoa, que é o site da Agência Nacional do ISBN. Essa é a lista dos países. Eu destaquei, em vermelho, grupos linguísticos ou geográficos. Por exemplo, está ali, ó, Comunidade Caribenha, no 23, 37, língua inglesa, 47, língua francesa, 50, língua alemã, 125, Pacífico Sul. São grupos, podem ser divididos em geográficos ou linguísticos. Em verde, são todos os países do continente africano que possuem agências nacionais. E vocês não vão encontrar nenhum país de língua portuguesa. Em cinza, no 18 e no 114, os países de língua portuguesa, Brasil e Portugal. Ambos têm agências nacionais de ISBN. O que é engraçado perceber, não engraçado, mas interessante, instigador, é que os países africanos de língua portuguesa emitem os seus ISBNs através da agência portuguesa até hoje. E que a mesma coisa ocorre em grande parte dos países francófonos ou países de língua oficial francesa no continente africano. Respectivamente, emitem seus ISBNs através da Agência Nacional Francesa. Então, a gente consegue perceber uma relação claríssima com o contexto colonial. Ainda mais quando se atenta para o seguinte mapa, que se não tivesse a Groenlândia dessa maneira, ficaria ainda mais perceptível que os países com agência de ISBN são os de cor azul e os sem agência vermelho são os que não têm agência e que estão, a maior parte, localizados no continente africano. Aquele ali no continente europeu, vermelho, é a Bélgica. Não tem agência nacional. E aí isso remonta a uma disputa antiga entre os mercados livreiros belgas e franceses, que a gente tem que levar em consideração, né, que a Bélgica é um país também francófono, etc. Ela acaba por não ter uma agência e as editoras francesas as editoras da parte francesa emitem com a agência francesa, as editoras da parte alemã emitem com a agência alemã. Aí o próximo slide destaca o continente africano, aí claramente os países de língua portuguesa que não estão. E o seguinte, uma print screen do próprio site da Agência Nacional, em que ela ela ressalva os casos dos países francófonos e lusófonos que precisam emitir com as agências portuguesas e francesas, respectivamente. Aí aqui do lado direito estão os países
ditos lusófonos e, do lado esquerdo, os países ditos francófonos que precisam emitir com a Agência Nacional Francesa. Aí o que acontece? A Agência Nacional de Portugal ela é responsável pela emissão dos códigos ISBN desses 5 países africanos e Timor-Leste também. Isso significa, então, que qualquer pessoa, entidade, sediada em algum desses países, para produzir um livro, precisa depender de um agente sediado em Portugal, ainda que eles sejam politicamente independentes. Na prática, e do ponto de vista de uma indexação bibliográfica, não faz diferença, porque o código de país que os livros produzidos em Angola, Moçambique, etc., possuem são o mesmo código de país de Portugal. Inclusive, na própria página da APEL, a agência portuguesa, é difícil distinguir, nos dados estatísticos que eles apresentam, os livros que são publicados por editoras portuguesas e as que são por editoras estrangeiras, africanas de língua portuguesa ou timorenses. Porque eles não distinguem essas emissões, eles apenas colocam todos os ISBNs africanos de língua portuguesa e timorenses no mesmo bojo. Então, eu não consigo saber, através dos dados estatísticos da APEL, quantos são angolanos, quantos são cabo-verdianos, quantos são moçambicanos. Essa dependência, evidentemente, resulta da experiência colonial e fica ainda mais clara quando a gente constata que o caso se repete quando se diz respeito aos países de língua oficial francesa. E evidenciam que o mercado editorial também não escapa aos efeitos causados por séculos de domínio colonialista. Eu gosto muito de dizer isso, basta pensar que em 1970, quando as primeiras agências de ISBN começam a ser criadas, inclusive quando se institui uma aqui no Brasil, a maioria desses países estavam vivendo guerras coloniais, que depois foram sucedidas por guerras civis, e, enfim, acho que não estavam muito preocupados com o mercado editorial. Ou seja, é muito fácil constatar por que isso acontece, mas, ao mesmo tempo, é relevante que se enfrente o tema, refletindo sobre essa dependência ainda nos dias atuais e para as necessidades para as quais ela aponta acerca das assimetrias norte e sul no que diz respeito aos mercados literários subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos e, consequentemente, no que diz respeito às literaturas dos países em foco. O que eu fiz foi cruzar diferentes dados para chegar a essas informações. Essas informações, a fonte é o último relatório publicado pela APEL, que descreve, ano a ano, os ISBNs emitidos para elementos registrantes. Nesse caso, a gente não pode falar editora, porque também pode ser autores independentes e tal. Mas elementos registrantes de ISBNs em todos os países sediados, em África, de língua portuguesa, e no Timor. Existe aí, a gente consegue ver um crescimento bastante relevante de 2003, quando começa, e que se tem 54, para 2013 em 381. Infelizmente, ainda não há um relatório sobre os últimos 10 anos. Que eles foram de 2002 a 2013, e agora, 2013 a 2013, agora a gente precisava de dados até 2023 que ainda não foram publicados. Vai ser muito interessante quando eles forem publicados, e eu espero que eles venham publicados com um detalhamento maior entre os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, porque eles não são o mesmo país, eles têm contextos completamente diferentes uns dos outros, e é também importante atentar para essas diferenças. A questão é que a APEL não informa, mas no site da agência é possível ver cada elemento registrante cadastrado no mundo. E aí, eu, de uma maneira quase obsessiva e doentia, vi um a um dos africanos de língua portuguesa para conseguir construir esse dado estatístico, que é sobre os emissores registrados por país. Então, não são os ISBNs, tá bem? São os emissores. Novamente, Angola e Moçambique se destacando, mas Cabo Verde com uma atividade muito relevante. Muito relevante. Cabo Verde tem uma atividade editorial bastante relevante, né? Os emissores
Como eu disse, podem ser diferentes entidades. E aí aqui eu trouxe, por exemplo, não vai ser difícil enxergar. Mas, olha, tem agência de turismo, assessoria jurídica, biblioteca, editora, que bom. Entidade, que aí é entidade, Zé Pilintra. Entidade acadêmica, entidade coletiva internacional, escritório de advocacia, estúdio de criação. Tenho certeza que isso também acontece aqui no Brasil e no mundo inteiro, assim. E um trabalho que poderia ser facilitado com dados estatísticos já organizados seria poder comparar isso, porque eu queria muito poder comparar para ver a proporção. Porque nesse caso, por exemplo, que a gente pode ver no caso dos autores africanos de língua portuguesa, e que eu não posso afirmar se essa proporção se repete no Brasil, ou em Portugal, ou em outros países, é a relevância das pessoas físicas, ou seja, de edições independentes. Não dá dando para enxergar daí, mas Angola tem 297 pessoas físicas. Cabo Verde, nossa, nem eu estou chegando aqui, 88, eu acho. 88? 88? Eu tenho aqui. Mas eu tenho aqui, eu posso ver. 88 isso. Guiné-Bissau, 1 pessoa física, Moçambique, 85, São Tomé e Príncipe, 5, Timor-Leste, 23. Existe, portanto, essa tendência, né, para haver mais pessoas físicas e também entidades públicas ou coletivas do que editoras de fato. Deixa eu ver se eu... sim, só uma coisa para concluir essa parte do ISBN. É que, a título de comparação, a agência portuguesa emitiu, em 2003, 12.378 códigos para produções realizadas por entidades portuguesas e 54 para produções realizadas por todas as entidades de Moçambique, Angola, enfim, todos os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Isso em 2003, que são aqueles primeiros dados. Porém, a gente pode perceber que é animador ver o crescimento, né, chegando em 2013 a 381 códigos. Eu digo que isso é relevante. Alguém pode dizer assim, Délis, mas isso aí, existem razões óbvias para que isso tenha acontecido. De fato, existem razões óbvias para que isso tenha acontecido. Mas é relevante refletir sobre um país que tem 5 vezes menos a população de Angola ter emitido 12.378 códigos de ISBN contra 54 ISBNs de todos os países africanos de língua portuguesa. A gente está falando de um país com 10 milhões de habitantes, com mais de 12 mil ISBNs, contra 6 países que juntos formam 100 milhões de pessoas. É isso que eu acho que é relevante e que se deve refletir sobre isso e acompanhar como que esses dados estão. Que provavelmente, embora a situação tenha melhorado, isso não significa que ela esteja próxima do ideal. E com isso eu concluo a parte sobre o ISBN e faço então algumas considerações finais, se vocês permitirem. Primeiro, sobre essa coisa dos ISBNs. Apresentadas essas informações, de que elas nos valem? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a ideia em si de mercado, e por extensão de mercado literário, é ela própria uma conceitualização organizada a partir de moldes colonialistas, capitalistas. Que Londres seja o centro da atribuição dos números de ISBNs de todo o mundo não é mero acaso, e esse fato ele mostra com muita claridade a teoria do sistema mundo, que é de Braudel, que é de Wallenstein, é de Oliver Cox, e trabalhada por diferentes teóricos. Mais recentemente, como eu mostrei no nosso primeiro encontro, o coletivo de pesquisa de Warwick aplica essa teoria trotskista do desenvolvimento combinado e desigual à literatura e nos demonstra que literatura mundial, sendo muitas coisas, é também literatura do sistema mundial capitalista moderno. Como eu disse também no nosso primeiro encontro,
essa dimensão literatura, o sistema mundial capitalista moderno, é importante perceber que há duas dimensões aí, a dimensão da literatura enquanto corpo artístico, em sua dimensão estética, e a literatura como objeto, material, livro, produto comercializado, e que é comercializado num mundo que não existe à mercê das estruturas capitalistas. Esse trabalho, espero, por um lado, chamar a atenção para a não neutralidade desta estandardização, a qual se dedica à criação do SBN, e também para reflexões possíveis a partir desses dados. Uma coisa, por exemplo, importante, eu acredito, seja a semelhança entre o caso dos países africanos colonizados por Portugal e os países africanos colonizados pela França, demonstram claramente que o chamado processo de descolonização do continente africano não foi muito bem realizado. Essa realidade chama atenção para efeitos, portanto, presentes da colonização na fabricação cultural desses países, e mais especificamente na produção de seus mercados literários, que, por sua vez, reflete na sua atividade editorial e livreira e na edição e na circulação de suas literaturas, por consequência. Não deixa de ser irônico que Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste sejam impedidos de abrigar agências nacionais de ISBN. Porque a gente não falou sobre isso, né? Por que eles não têm? Porque não pode. E por que não pode? Porque não são Estados-membros da International Organization for Standardization, a ISO. E aí, por que é irônico? Porque o status de Estado-membro, para ser atribuído, exige o cumprimento de pré-requisitos concebidos pelos centros do Sistema Mundial Capitalista, fundadores da ISO. Então, aqui a gente está falando sobre uma coisa que, inclusive, ela está muito em discussão atualmente no mundo do debate sobre a economia global, e que também reflete na cultura e, nesse caso, na circulação das literaturas. Existem decisões que foram tomadas num determinado contexto do mundo, num determinado momento histórico, por determinados países que centralizavam muito poder naquele momento, que ainda estão em vigor 75 anos depois, 70 anos depois, e que implicam nesse tipo de realidade. Por exemplo, que nós tenhamos países que sejam politicamente independentes, mas que ainda tenham, nesse caso, por exemplo, algo que parece até um pouco irrelevante, a atribuição dos seus ISBNs, centralizadas no antigo centro do Império Colonial, porque simplesmente não são Estados-membros de uma organização criada quando eles eram uma colônia. Os critérios da ISO não são critérios relacionados só à atividade livreira e editorial. A ISO ela diz respeito a toda a indústria do país, toda a infraestrutura de indústria do país, de indústria e comércio do país. E a questão é que, para abrigar uma agência de ISBN, é necessário ser Estado-membro da ISO. Entende? São padrões que visam, segundo os motivos alegados, preservar a segurança dos trabalhadores e a qualidade dos produtos que são fornecidos, que são industrializados, o manejo das matérias-primas e etc. E que, para que um país se torne Estado-membro, ele precisa se adequar a essas condições e, além de se adequar, porque eu também não sou especialista, não sei dizer como são as condições industriais dos países africanos de língua portuguesa, mas com certeza, além de se adequarem, precisam convencer os outros Estados-membros que se adequaram. Porque os atuais Estados-membros precisam concordar com a inclusão de novos Estados-membros. Isso entra em muitas questões sobre economia, industrialização, que não vem ao caso no que diz respeito diretamente à circulação das literaturas, mas, de alguma maneira, está ligado. Porque, já que eu não sou membro da ISO, também não posso ter agência de ISBN. Essa não neutralidade, é o que eu quero chamar a atenção, a não neutralidade dessa estandartização, ela aponta para assimetrias norte e sul que não deveriam passar despercebidas.
as instituições portuguesas porque ocupam uma posição privilegiada no sistema mundial em comparação com as suas ex-colônias do continente africano, e levando em consideração toda a tradição linguística, cultural, entre a antiga metrópole e esses países, mantêm-se disponíveis para atender demandas editoriais dos países africanos que outrora colonizou. Veja bem, não acho que exista um plano, uma conspiração e um interesse da Agência Portuguesa de Editores e Livreiros em manter essa centralidade. Provavelmente, quando a agência foi criada, em 1975, e foi, inclusive, provavelmente uma decisão tomada movida por solidariedade. Não tem o objetivo de questionar as razões que levaram a essa condição material da realidade atual, mas sim chamar a atenção para as condições atuais desta realidade material, porque ela revela e demonstra como as condições colonialistas se mantêm também no que diz respeito a esse assunto que parece muito relevante. Mas eu creio que ele não é tão relevante assim, inclusive quando se atenta para o fato de que tudo que eu disse aqui sobre ISBN também pode ser replicado no que diz respeito à ISSN, que é a mesma coisa. A ISSN, que é o que a gente usa na academia, na produção científica e acadêmica, também está sob guarda-chuva da ASO e das agências nacionais de ISSN. Então, aqui eu estou centralizado em ISBN porque eu estou falando de livros comercializados. Se a gente for falar sobre produção acadêmica e científica, aí a gente entra nessa mesma questão no que diz respeito aos ISSNs. Eles também não têm ISSNs, códigos de ISSN próprios. Que também entra num debate atual, bastante atual, sobre acesso aberto, né, da produção científica e etc. Ou seja, é para isso que eu gosto de chamar a atenção no que diz respeito a esse caso do ISBN, porque isso parece uma condição natural, mas não é. Ela existe porque ela é uma consequência direta da atividade colonial e aponta para a manutenção de dependências sutis, não necessariamente benéficas ou maléficas, mas que clarificam uma realidade que se escolheu criar em algum escritório londrino. Realidade é essa que condiciona incontáveis aspectos das vidas dos seres humanos, inclusive a literatura, e os meios por intermédio dos quais se definiu que podem ou não podem circular. Isso é o que eu tenho para dizer especificamente sobre os casos dos SVNs. Sobre o caso geral das edições brasileiras que eu comecei, e aí eu realmente encaminho para concluir, como eu disse, esses dados vão sofrer alterações, mas eu acredito que eles podem já proporcionar algumas reflexões. E as reflexões são que as edições brasileiras não parecem ter tido influência direta ou indireta sobre a internacionalização e tradução dos autores africanos de língua portuguesa, que elas também não parecem ter tido influência sobre a publicação desses autores em Portugal, e que, pelo contrário, foram as editoras portuguesas que parecem ter influenciado diretamente a recepção desses autores no espaço literário brasileiro. Essa reflexão colabora para aquela pergunta sobre Lisboa, Portugal, ser ou não ainda, exercer ou não uma centralidade no processo de circulação dessas literaturas, no que diz respeito ao espaço literário brasileiro. No que diz respeito ao espaço literário em tradução, parece que sim. Parece que as instituições portuguesas e iniciativas de fomento e financiamento e divulgação das literaturas movidas pelo Estado português parecem, de fato, influenciar a publicação dessas literaturas no mundo, o que indica que Portugal, sim, possa ter ainda uma centralidade no processo de consagração dessas literaturas. É uma afirmativa, talvez temporária, que eu pretendo problematizar, inclusive nas implicações que eu acho que ela pode ter para se refletir sobre o processo de consagração dessas literaturas, que não é sobre construir novos centros. Ou seja, o mais importante é que eu acho que constatar que Portugal exerça ainda 50 anos após as independências centralidade no processo de circulação dessas literaturas, a utilidade disso não é mover o centro para outro lugar. Ou seja, é necessário, inclusive, estar atento para que esse centro não seja movido para o Brasil. E é necessário, e o que há de mais importante sobre isso, para se discutir, é que isso não é um privilégio do contexto da língua portuguesa. Isso, na verdade, é um estudo de caso que vai revelar, que revela, na verdade, e fala, na verdade, sobre toda a estrutura de consagração e de circulação das literaturas no mundo. Porque isso não é um privilégio da realidade dos países de língua portuguesa.
a verdade é que nós vamos perceber que, da mesma maneira que no mundo capitalista, o globo terrestre está dividido entre centro, periferias e semiperiferias, e que determinados lugares vão exercer centralidades sobre produtos industrializados, compra de matérias-primas e etc., dentro daquela teoria toda sobre econômica que a gente falou na primeira aula. A mesma coisa vai se repetir também no que diz respeito à fabricação cultural, à produção editorial. Enfim, no começo, a quem poderia deter ou não deter uma tipografia, que é algo que a gente não pensa muito, mas que o Brasil, os países colonizados demoraram para poder ter, por exemplo, sua própria indústria tipográfica. As tipografias estiveram durante muito tempo sob domínio da igreja e dos estados autoritários coloniais. Então, há muitas questões em jogo sobre isso que parecem antigas, que dizem respeito a coisas que aconteceram há 180, 170, 190, 200 anos atrás, mas que implicam e geraram e foram fundamentais para a criação dessa realidade material que existe hoje no mundo. É basicamente a grande utilidade dessa discussão, na minha opinião. Mas, para não ser pessimista, para também ter uma dose aqui de alegria e felicidade, é relevante perceber e animador o número crescente de obras publicadas somente no Brasil a partir de 2005. Isso indica a possibilidade do cenário observado estar em transformação, ou seja, do espaço literário brasileiro começar a apresentar capacidade para publicar autores africanos de língua portuguesa à revelia de sua consagração no espaço português. E aí eu ressalto novamente que se essa mudança pode ser constatada, isso se deve ao trabalho principalmente de editoras de médio e pequeno porte, especializadas como a Capulana e a Nandiala. Porque das grandes a gente não pode esperar nada que não seja vender o que já se sabe que vai vender. É a verdade. Das grandes editoras, a gente sabe que existem já todo um sistema fabricado, preparado para receber livros de agentes literários sediados em Nova York, em Londres, e um trabalho preguiçoso de não se interessar em formar um público leitor. Essa é a verdade. O Walter Benjamin mesmo, e aí tem aqui uma grande especialista em Walter Benjamin, que vai saber qual é o texto, mas ele tem naquele texto dele, em que ele enumera vários, ele está em números, assim, 1, 2, 3. Ele tem uma ali que ele fala sobre o editor burguês. Ele fala sobre o editor burguês. E ele fala sobre o quanto o editor burguês é perigoso se não se atentar para a relevância do seu trabalho. E se ele se deixar ser levado apenas pela dimensão comercial da atividade livreira e editorial. Ele fala sobre isso. O que nós temos no Brasil, mas também se pode dizer o mesmo sobre Portugal, é a centralidade do universo da anglofonia. É basicamente isso. Assim, livros que fazem, que já se sabe que fazem, ou que já se sabe que farão sucesso no mercado estadunidense, inglês, que é dominado por grandes grupos editoriais mesmo, assim, internacionalíssimos, e que são incorporados ao mercado nacional, pronto. É basicamente isso. Por isso a gente, inclusive, tem um espaço limitado, não só para a literatura brasileira, que é óbvio, a gente sabe disso, mas também para literaturas que não estão nesse lugar de centralidade no sistema mundial, que é o caso das literaturas africanas de língua portuguesa, mas que também é o caso da literatura chinesa, que também é o caso da literatura indígena, brasileira. Não precisa nem sair daqui. Precisa nem sair daqui, exatamente. Ou seja, essa centralidade ou não de uma determinada literatura, o lugar de onde sai o autor, a língua que ele escreve, é o que vai acabar determinando, não necessariamente a qualidade literária dele. E aí uma última reflexão, para realmente concluir. Se a hipótese que orienta esse trabalho estiver correta, ou seja, se ainda 200 anos após a independência política do Brasil e 50 anos após as independências políticas dos países africanos de língua portuguesa, instituições portuguesas ainda atuam no processo de consagração das suas literaturas, o que isso implica?
E por que esse tipo de abordagem, a priori enquadrada pela sociologia da literatura, merece a intenção de pesquisas enquadradas pelos estudos literários? Eu esboço uma resposta possível. Quando investigações enquadradas pelos estudos literários ignoram os efeitos coloniais ainda presentes nas dinâmicas políticas, econômicas e sociais que orientam a circulação das literaturas, ignoram também que o seu objeto de estudo, o livro, antes de chegar às cadeiras das universidades, foi previamente selecionado e adequado para existir no mundo como instrumento de satisfação burguesa, produto elaborado segundo parâmetros de mercado. É isso. Muito obrigado. Tem o meu e-mail aqui.